Bom dia, meus queridos. Hoje sábado, ontem sexta-feira, como eu deixei um recado lá na nossa comunidade, eu estive assim numa conversa com o Rogério, que agora está na nossa comunidade, e foi uma conversa profissional. Ele foi maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa. Também tem a Valquíria lá, que uma hora dessa vai estar conosco aqui, se Deus quiser. São duas pessoas que... A Valquíria eu já conhecia o cristianismo dela, mas do Rogério eu não conhecia, e é fantástico. Bem, então, agora sábado de manhã, a casa está tranquila, Danilinho e Lani foram fazer compras, as cachorrinhas estão quietas. Se vocês ouvirem algum ruído aí, são elas, as inocentes, como eu digo, é o olhar das inocentes. Então, continuando hoje, nosso estudo de Atos 4, versículo 32. Penso que vamos entrar pelo capítulo 5 também. Então, se vocês lembram, eles estavam reunidos depois que Pedro e João foram inquiridos, né, por terem realizado uma cura fantástica no templo, terem levado a palavra a muitos e muitos e muitos judeus. E eles foram inquiridos, né, pelos maiorais dos sacerdotes, etc. E eles estavam orando depois disso, todos reunidos, né? Veja bem que não é numa igreja, não é num templo, porque templo somos nós, né? Eles estavam reunidos na casa de alguém, num lugar reservado, porque a igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Somos nós. Eu, Eliana, Erecê, Edson, Paz, Nilber, Abel, Adriana, Rogério. Bom, eu vou ficar falando aqui, vou acabar esquecendo, mas estão todos no meu coração. E eu peço por todos ao Senhor Deus pelos achados. E reitero que nós temos que buscar os perdidos e trazê-los para conhecer essa palavra. Portanto, se vocês puderem compartilhar esses vídeos com algumas pessoas que vocês considerem que vão aproveitar, e deixarem o seu like ou o seu dislike, se vocês não gostarem, né? E se inscreverem no canal, é bom para nós, para a nossa comunidade, ok? Nós temos isso aí, temos um canal nosso, é muito legal, muito bacana, e com a graça de Deus, dia a dia, vamos crescer. Tudo era de todos. Será que aqui no nosso meio tudo é de todos? Temos pessoas... Quando nós tínhamos um grupo que se reunia numa casa, depois num apartamento, mas tinha umas 300 pessoas, sempre. Toda terça-feira, na casa da então irmã Soledade, que hoje é pastora Soledade. Lá não havia dízimo, não havia dinheiro, não havia nenhum comprometimento, e frutificava sem parar. Tinha um bom louvor, o Tuca estava comigo fazendo baixo, eu estava tocando as guitarras, todos cantando. Tinha o Marcos, o esposo da Ana, da nossa querida Ana, de Jerusalém, né, que mora em Jerusalém, que eu chamo ele de o meu pandeirista preferido. E nós fazíamos um louvor, olha, a Marlene pode atestar aí depois, olha, fantástico, era maravilhoso, maravilhoso. Aí resolveram montar uma igreja, né, nos conceitos. Eu digo, olha, não vamos fazer isso, vamos ficar aqui no nosso grupo, que nem o grupo que eu estou falando agora, deles reunidos lá, sem nenhum comprometimento com sustentar coisa nenhuma, né? Mas aí eu não quis nem botar a evangélica, botei Associação Evangelística Cristã. Nessa altura eu já era pastor ordenado,
e alugamos um lugar, e aí começou que eu não falava em dinheiro durante o meu culto, o nosso culto, e nós tínhamos uma reunião de condomínio, acho que, não me lembro mais, acho que uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, para tratar do que das despesas, aluguel, luz, água, né? Manutenção, essas coisas todas. E tínhamos lá um membro, que eu não vou citar o nome, que estava em grande dificuldade financeira. Olha, em vez dele nos dar o dízimo do que ele não tinha, nós é que nos reuníamos para fazer uma coleta para ajudar essa pessoa a morar, a se alimentar, a viver. Não é? Porque um dia eu ainda vou fazer aqui uma palavra sobre o dízimo, a origem do dízimo, lá com Abraão, lá atrás. Abraão deu 10% do que o Senhor Deus deu a ele. Ele não deu do que ele não tinha. O Senhor Deus deu a ele. E do que o Senhor Deus deu a ele deu 10% a Melquisedeque. Mas isso é outra história. Então, nós temos aqui no grupo, eu pelo menos de cabeça sei de uma pessoa que está precisando de uma ajuda para sobreviver, está passando grande dificuldade. Depois, se vocês concordarem, vou esperar alguém levantar essa questão. Nós podemos até colaborar com essa pessoa que está precisando mesmo, está em grande dificuldade. Então, tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros, tudo em grego é panta, quer dizer tudo sem exceção. Tudo sem exceção. Uns com os outros, com grande poder, os apóstolos, poder do Espírito Santo. Poder não tem em nós, não existe isso. Nós podemos muitas coisas, trabalhar, cuidar dos filhos, limpar a casa, cortar árvores, cuidar de gado, pescar, etc, etc, etc. Aquelas coisas todas que o Senhor Deus disse a Adão que ele teria que fazer para sobreviver. Isso tudo nós temos poder para fazer. E o maior poder de todos que foi dado ao homem, que é o que realmente nos diferencia dos animais, a palavra. Nós podemos combinar uns com os outros, conversar, fazer um vídeo, falarmos sobre a palavra de Deus. O macaco não diz ao outro macaco, olha, não vai atrás daquela montanha, porque lá tem uma onça furiosa. Não fala. E a palavra é um poder enorme que fez o homem prevalecer sobre todas as espécies e sobre toda a natureza. Com grande poder do Espírito Santo, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E o Senhor Deus os abençoava muito. Ora, você não está sendo muito abençoado ou está sendo muito abençoado? Essa noite eu acordei, perambulei um pouco pela casa, e aí eu percebi tudo que o Senhor Deus tinha me dado. Tudo o que o Senhor Jesus tinha me dado. Então eu comecei a agradecer. Porque não é só pedir. Principalmente ações de graça, como diz. Agradecer ao Senhor Deus por tudo. Por tudo. Hoje eu coloquei uma palavra que está lá em Jó, no capítulo 2. Quando ele repreende a mulher dele, porque essa altura Jó tinha perdido tudo. Quem quiser, leia o livro de Jó, porque para mim é o livro mais belo
que está na Bíblia, uma coisa linda, maravilhosa. E um dia nós também podemos, pena, já falei, pena que nós não podemos nos reunir numa casa ou na fazenda do Abel. Quem sabe um dia nós não marcamos uma convenção, um fim de semana, um acampamento lá na fazenda do Abel. Aí, Abel, estou colocando tua fazenda agora que tem churrasqueira, tem tilápia, estou colocando ela na mira. O pessoal vem de São Paulo, vem de Jerusalém, e nós nos reunimos lá, o pessoal do Rio também, é pertinho aqui, fazemos uma grande ceia, nos reunimos todos. Hein, Abel, que tal? É uma boa ideia, né? Para nós, né? Não sei se para você é, mas eu conheço o teu coração, sei que você ia ficar maravilhado com isso. Fazemos um bom louvor, não é? Deus os abençoava muito. Então foi isso que aconteceu de madrugada. Eu estava agradecendo a Deus por tudo. Depois de joelho, com a cara no pó, que nem os anciãos lá no Apocalipse, que se jogavam no chão diante do Senhor Deus. Ora, não há nada mais maravilhoso que se jogar no chão, demonstrar a nossa impotência e a nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez naquela cruz e pela sua ressurreição, que está dito aqui. Porque isso é a principal chave do cristianismo, é crer que o Espírito Santo ressuscitou o corpo físico de Jesus e que esse corpo físico foi renovado, glorificado e foi assunto ao céu dos céus, os céus do Senhor, ao firmamento do Senhor, como ontem eu e o Rogério estávamos conversando. Não havia entre eles nenhum necessitado. Oh, que coisa maravilhosa! Nós, entre nós, eu já estou dizendo a vocês, temos, eu sei, de pelo menos um necessitado. E eu penso que se cada um desse um pouquinho, nós podíamos ajudar essa pessoa sem precisar revelar a identidade dela. Pois vendiam, coisa lá era, vendiam as suas terras ou as suas casas, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada um recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Ora, os tempos, os costumes, tudo que nós lemos aqui tem que ser colocado no seu devido tempo, nos devidos costumes daquela época, né? Então, naquela época a coisa estava feia em Jerusalém. Os romanos dominavam completamente. Herodes era o rei da Judéia, não o primeiro Herodes, o segundo Herodes era o rei da Judéia, e a essa altura os romanos iam invadir o templo e destruir tudo. A coisa não estava fácil para ninguém lá não. E eles já estavam sendo perseguidos, como nós vimos na parte anterior dos Atos dos Apóstolos. Estavam começando a perseguição aos cristãos, como está acontecendo hoje. Por exemplo, no Afeganistão, na China, na África, na Síria, no Irã. E aqui no Brasil mesmo, vocês vejam que os padres, os bispos da Igreja Católica, os pastores, estão falando seriamente sobre isso, seriamente sobre essa perseguição. Foi assim que José vendeu um terreno que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita. Os levitas eram uma tribo que na época do deserto eles só cuidavam, e também depois, só cuidavam do templo. Primeiro, no deserto, da tenda
da adoração. Eles montavam, desmontavam tudo, todos os artefatos, cuidavam de tudo, limpavam tudo, faziam os louvores, etc. Então não trabalhavam. Então as outras 11 tribos davam 10% de tudo que produziam, e assim foi até essa época aqui, 10% de tudo que produziam para sustentar os levitas. Mas José possuía um terreno. Você vê que a coisa já havia mudado. José, de alguma maneira, ele havia conseguido posses para comprar um terreno. Então as coisas as coisas já tinham mudado aqui a beça. Já tinha um monte de sacerdotes enriquecendo com os tesouros do templo. Claro, né? Essa mesma coisa que nós vemos hoje na política, um monte de gente roubando do templo. E essa gente estava roubando, quer dizer, José era levita e havia nascido na ilha de Chipre, na Grécia, era cipriota. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá coragem. Mas ele, quando percebeu toda essa situação, o que é que ele fez? Não titubeou. Vendeu o terreno dele, caiu em si e doou tudo para os apóstolos, entrando na mesma situação, no mesmo pensamento de todos aqueles que tinham e os que não tinham. E com isso, todos ficaram nivelados, todos ficaram iguais. Mas isso é uma situação daquela época que hoje é bastante diferente, mas que vale a pena nós meditarmos. Bem, eu vou ficar por aqui porque vai começar o capítulo 5º e mais uma vez eu digo aos achados, se vocês acharem por bem, vamos fazer uma contribuição, se fizer cada um uma pequena contribuição, acho que hoje nós somos uns 20 já, nós podemos ajudar essa pessoa que eu dou ciência, que está muito, muito, muito necessitada, morando num local muito difícil, está doente, com um problema sério com a família dele, já é um senhor e está precisando de uma ajuda realmente. Se nós pudermos ajudá-lo, será maravilhoso, ok? Amanhã, se ele quiser, ele dá o testemunho dele, ele revela a sua identidade. Vamos orar. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue puro na cruz do Calvário em meio a terríveis, horrorosos sofrimentos, afrontas, castigos, torturas, vilipêndios, para nos trazer a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados. Isso é uma maravilha, Jesus. Isso é uma maravilha, Senhor Jesus, o perdão dos nossos pecados. Eu te louvo, te agradeço pelo perdão dos meus pecados, meus grandes pecados, Senhor. E a cura das nossas enfermidades no corpo e na alma. E que pela tua ressurreição, ao terceiro dia com o teu corpo, nos trouxe a ressurreição da carne e a vida eterna pelo poder infinito do Espírito Santo. Eu te peço, Senhor Jesus, abençoe todos os achados, todos os que estão assistindo e participando dessa palavra hoje aqui. Abençoe-os todos, os guarde do mal, abençoe o nosso país, nos livre desses comunistas, satanistas, feiticeiros, macumbeiros, pedófilos, imorais, ladrões, assassinos, criminosos,
enganadores, mentirosos, hipócritas, bandoleiros, quadrilheiros, armadores e maquinadores, para que tropecem uns nos outros, continuem tropeçando como estão fazendo uns nos outros, provem do próprio veneno e sejam tragados pelas suas próprias armadilhas. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, no nome santo do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.